Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu guiarei. Queridos irmãos e irmãs, final do ano litúrgico da Igreja. Hoje, nesse 34º domingo do tempo comum, é o dia que a Igreja celebra, agradece todo o ano litúrgico, toda a liturgia celebrada, vivida neste ano A da Igreja, que começou lá no final de novembro de 2019 e estamos terminando de celebrar na data de hoje.
sempre se celebra entre os dias 20 a 26 de novembro. Um ano litúrgico atípico para nós. Vamos lembrar um pouquinho. Quando surgiu essa solenidade de Cristo, Rei do Universo? Uma época que o mundo vivia um momento muito difícil. Em 1918 terminava uma guerra mundial, ou seja, o mundo estava ferido, destruído, mais de 9.000 pessoas mortas, mais de 30.000 feridas, o mundo desestruturado, num lugar surge o fascismo, na Rússia o comunismo e assim por diante. O Papa foi eleito Pio XI em 1922 e encontra o mundo assim. Podíamos dizer, é assim que o Papa Francisco também vive conosco esse nosso ano litúrgico. Em 1925, através de uma bula, então o Papa Pio XI, ele proclama diante de um mundo ferido que Cristo é o Rei do mundo, o Rei do universo. Não é o Rei de uma e de outra nação, de uma que está boa e de uma outra que está ruim, não. Ele é o Rei do universo. E a liturgia de hoje ela é tão bonita que ela apresenta um rei que é pastor, para dizer que é um rei que cuida. Na primeira leitura de hoje, ela foi tirada do profeta, é um dos profetas que mais denuncia o que as autoridades fazem de mal com o povo. Em uma certa época do Antigo Testamento, as autoridades, rei, juízes e outros, eles eram chamados de pastores. E o profeta Ezequiel aqui, ele está fazendo algo muito difícil. E que talvez nós hoje, como pessoas mansinhas, às vezes não temos muito coragem de fazer não. A gente é muito receoso do que vão falar de nós. E às vezes acabamos nos omitindo. O profeta Ezequiel vai apontar o dedo para essas autoridades e dizer assim para eles: vocês não estão sendo pastores, estão cuidando dos seus interesses próprios e se esquecendo de cuidar daqueles que lhes foram confiados. E pode pensar só um pouquinho, todos nós que estamos aqui, seja padre, seja pai e mãe, seja professor, professora, empresário, patrão, algum ofício público, todos nós de alguma forma exercemos um pastoreio. E aí o profeta Ezequiel vai dizer assim: o pastor virá, e nós sabemos que ele se concretiza em Jesus. Ele vai buscar a ovelha que se perdeu, ele vai curar aquela que ficou machucada, ele vai ao encontro, ele é o pastor que se preocupa pelas ovelhas. Essa é a mensagem que o profeta Ezequiel fala para nós nesta primeira leitura. A segunda leitura da carta dos Coríntios, o Paulo nos diz assim, que Cristo é a primícia de tudo. Primícia significa o primeiro. Primícia tem a ver também com os frutos primeiros colhidos, para dizer assim,
Ele foi o primeiro ressuscitado. E Ele também quer que nós bebamos dessa primícia que foi Ele e ressuscitemos com Ele na sua glória. O Evangelho de hoje, de São Mateus, é um Evangelho que todos nós conhecemos sobre esse pastor, só que aqui fala de um pastor juiz, que vai vir para julgar, para separar as ovelhas dos cabritos. O pastor, quando chega o finzinho da tarde, quase na hora de dormir, ao recolher as ovelhas, elas são mais resistentes e elas podem dormir ao léu, embaixo do céu. Já os cabritos, eles são mais frágeis, eles têm que ser recolhidos num lugar para dormir, para evitar o frio, senão os cabritos podem morrer. Então o pastor, ele separa ali as ovelhas dos cabritos. Entre nós, ou como nós ouvimos um dia na passagem do joio e o trigo, nós não somos separados na vida. Nessa leitura escatológica, vai dizer que no fim dos tempos nós seremos separados. Mas veja, não é Deus que separa qual pessoa é ovelha e qual pessoa é cabrito. Quem faz essa separação, que não começa no fim dos tempos da nossa vida, começa no dia a dia da nossa vida. Quem separa, ou quem pode separar, somos nós. Deus, em seu Filho Jesus, não quer ver ninguém separado. Ele quer recolher todos como ovelhas. O único que pode recusar-se a entrar sou eu. Portanto, existe as chaves para entrar. E ele disse quais são essas chaves. Quando eu estive nu, você me vestiu. Quando eu estive em depressão, que todo mundo achava que era uma bobeira, você sentou do meu lado e ouviu o que eu tinha que dizer. Quando eu estava estressado, julgando, você me ajudou a ver a vida de um modo diferente. Quando eu estava preso, foi me visitar. Quando você me viu diferente, eu só andava na casa o mês inteiro, cobrindo meu braço todo. Eu nunca vivia com meus braços cobertos, com camisa de manga longa. E eu, como mãe e pai, fui lá ver o que era. E os seus braços estavam cortados de gilete. E eu não te julguei, fui conversar com você. Por que você está fazendo isso com a sua vida? Evitando assim um suicídio? Quando estava com fome, no mundo que nunca devia ter fome. Por isso, a melhor imagem que eu tenho na minha mente do Cristo Rei do Universo é Jesus com o mundo na mão, abraçando o mundo, dizendo assim, Ele abraçando o mundo, está dizendo que Ele cuida do mundo, que Ele cuida de nós. Essa é a chave para entrar no reino. Por isso Ele fala para quem tem essas atitudes: vinde, vinde benditos do meu Pai.
Eu reconheço vocês nessas atitudes. O contrário disso, afastai-vos de mim. É assim que ele nos fala. Quem não veste o irmão, quem não dá de comer, quem não visita. Que Jesus hoje, nessa solenidade, nos ajude a sermos ovelhas desse pastor, que é o Rei da nossa vida, do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.